Olá, pessoal, tudo bem? Estamos aqui mais uma vez no grupo de estudos The Aligner para o resumo da semana, tá? Dessa vez nós vamos falar um pouco a respeito do tratamento da classe 2 com os alinhadores ortodônticos, tá bom? Então, deixa eu só compartilhar aqui com vocês, certo? Vamos lá, pessoal. Então, nós estamos aqui mais uma vez no grupo de estudos The Aligner, né? Para conversar um pouco mais a respeito do tratamento ortodôntico com essa ferramenta são os alinhadores ortodônticos, né? Hoje nós vamos falar especificamente da correção da classe 2 dentária com alinhador ortodôntico, tá bom? Então vamos lá, pessoal. Então, pessoal, a correção da classe 2 é o que tem de mais comum em nosso consultório, né? Então, cerca de 60% dos casos que nós tratamos em nosso consultório são de classe 2. Então, é uma das maloclusões também mais estudadas, se não a mais estudada, é a classe 2, certo? A classe 2 dentária. Nós estamos falando de padrão, estamos falando de classe 2 dentária, certo? Esse quadro aqui é de um artigo de Jansson, do Guilherme Jansson, de 2009, onde ele mostra as possibilidades de tratamento da classe 2, né? Então, nós podemos tratar com extração ou sem extração, certo? Quando é que a gente trata sem extração? Nos casos em que há crescimento ainda, né? Então a gente trabalha com ortopedia, essa ortopedia pode ser a funcional, através de aparelhos funcionais fixos, ou a ortopedia mecânica, né? Por meio de aparelhos extrabucais. Ou ainda, a gente pode trabalhar com a ortodontia com os distalizadores, certo? E os elásticos intermaxilares, tá? Isso nos casos sem extração. Com extração, nós podemos extrair 2 ou 4 prés, essa extração pode ser de forma simétrica, ou assimétrica, 1 pré ou 3 prés, números ímpares de dentes, certo? Então, basicamente, o que a gente faz com o alinhador é o trabalho dos digitalizadores que a gente conhece, como Jasper Jump, Pendex, Pêndulo. Então, a gente vai trabalhar com os alinhadores pensando nessa maneira, tá? Então, quando a gente tem um paciente classe 2, certo? Se o paciente é padrão 1 ou sem grande comprometimento esquelético, ele é normodivergente, quer dizer, ele tem uma divergência adequada dos planos faciais ou próximo a isso, e se esse paciente já não tem mais um bom potencial de crescimento, as maneiras mais comuns da gente tratar a classe 2 é a exodontia do premolar dos dentes superiores, principalmente os primeiros premolares, mas podem ser outros dentes, ou então a distalização dos dentes superiores. Distaliza os dentes posteriores superiores, depois distaliza o canino até ele chegar à classe 1 e depois os anteriores, ou os 6 anteriores ao mesmo tempo. Então, hoje nós vamos falar muito da distalização dos dentes superiores, que é quando a gente vai tratar com alinhador, é onde a gente tem maior previsibilidade, a gente consegue ter maior controle e um resultado próximo ao que a gente espera, tá bom? Então, esse trabalho de Simon aqui e colaboradores de 2014, falando sobre a distalização de molares para a correção de classe 2 com alinhadores, ele alcançou uma acurácia de 88% dos movimentos de corpo de molar. Então, ele consegue uma acurácia de 88% no movimento de corpo molar, para distalizações de até 2,7 milímetros, quer dizer, mais ou menos um quarto de classe 2 ou um pouquinho mais, certo? Ele viu também que essa distalização tem maior equilíbrio, maior acurácia, para que esse movimento seja de corpo, quando você usa attachment, certo? E ele notou a importância do estadiamento para a previsibilidade do movimento dentário, ok? Outro trabalho importante, um artigo muito bom, de Ravera e colaboradores, foi publicado na Progress in Orthodontics, em 2016. Ele trabalhava com a distalização com alinhadores em pacientes adultos, distalização de molar superior, certo? Então, ele trabalhou com 20 pacientes, certo? Trabalhou com a distalização com o Invisalign, tá? E sempre com 2 ortodontias
ortodontistas experientes, tá? Também utilizando os movimentos estadeados, né? Então, estadeamento de movimento individual de cada dente, certo? Então, os resultados médios dele alcançados foram esses daqui, ó. Então, ele conseguiu 2,12 de distalização do molar, certo? E alterou a angulação. A coroa foi mais 2,64 graus somente no segundo molar e uma intrusão de 0,51. Também, no primeiro molar, ele conseguiu uma distalização de 2,03 milímetros, uma inclinação menor ainda do primeiro molar, de 1,64, e uma intrusão de 0,31%. E o outro resultado importante é o resultado nos dentes anteriores, né? Que a gente conseguiu uma distalização dos incisivos de 2,23 milímetros, tá ok? Então, esse trabalho é um trabalho com 20 pacientes e nos mostra muito bem a possibilidade da gente utilizar os alinhadores para correção da classe 2 por distalização de molares, depois premolares, depois caninos e anteriores, tá bom? Então, como é que a gente usa de parâmetro, de critério para observar se um paciente é passivo, se um caso é passivo, da gente tratar com alinhadores? Primeira coisa é o limite, é aproximadamente 3,5 milímetros. Então, é quase uma meia classe 2, né? Então, até próximo a uma meia classe 2, a gente consegue bons resultados com uma boa previsibilidade, certo? Então, seria o limite máximo a meia classe 2, tá? Para realizar com os alinhadores ortodônticos, tá bom? Lembrando que sempre a gente vai realizar de forma paulatina, de forma estadeada, isso é, por segmentos, por dente, o movimento, ok? Bom, então agora vamos falar alguns aspectos importantes da biomecânica, da distalização de molares e da correção da classe 2. Primeiro, a gente tem que ter um excelente controle da ancoragem, nós vamos falar aspectos do controle da ancoragem, tá? Nós temos de usar elásticos ou elásticos intermaxilares ou elásticos para mini implantes, tá? E, mais uma vez, chamando a atenção que o estadiamento da digitalização é muito importante para o sucesso e para a previsibilidade desse caso, tá bom? Então, o controle da ancoragem a gente faz de 3 maneiras. Primeiro, o elástico intermaxilar, classe 2, a gente sempre utiliza nos casos de distalização. Isso é desde o início da distalização. Desde a distalização do segundo molar, a gente já começa a utilizar o elástico classe 2 do canino até o molar inferior, né? Certo. Outra coisa importante são os attachments no canino, nos premolares e nos molares, quando da distalização desses dentes, tá? E também a gente pode fazer uso de dos attachments nos incisivos para ajudar também nessa ancoragem. Então, vamos lá. O elástico intermaxilar classe 2. Ele evita a inclinação e mesialização dos dentes anteriores durante a distalização dos posteriores. Tá? Então, terceira lei de Newton, ação e reação. Então, se eu estou colocando um sistema de forças para distalizar esse segundo molar inicialmente, a gente tem uma força, a mesma intensidade, na mesma direção, no sentido oposto. Então, está tentando mesializar o primeiro molar, premolares, caninos e anteriores, incisivos, tá? Então, esse elástico, ele ajuda a evitar a inclinação e a mesialização dos dentes anteriores durante a distalização dos posteriores, mantendo o maior contato dos dentes com o plástico, isso é, o maior traque do aparelho, certo? Do alinhador. Nós normalmente utilizamos elásticos 1/8 de força de 4,5 onças, tá? 1/8 corresponde mais ou menos a 1/8 médio, tá? E uso contínuo, toda vez que coloco o alinhador, colocar o elástico. Então, como o alinhador a gente utiliza, em média, 22 horas por dia, o uso do elástico também são 22 horas por dia. Um fato importante é que os elásticos intermaxilares, eles não têm uma função de distalização, como na mecânica tradicional, com a ortodontia, com aparelho fixo, certo? Ele não tem esse efeito na distalização. Ele serve apenas como um dispositivo de ancoragem para que a gente evite que os dentes anteriores mesializem e inclinem para mesial, tá bom? Então, tá aí um caso de tratamento da classe 2, ó, o canino está em classe 2, certo? E como dispositivo de ancoragem, nós estamos utilizando
um elástico classe 2, tá ok? Que vai do canino, do alinhador do canino, até um gancho, até um botão, desculpa, colado no molar inferior. Só que a gente tem uma certa repercussão nos dentes inferiores, tá? Quais seriam? Primeiro, a inclinação mesial da coroa do primeiro molar superior, inferior, desculpa. Então, pela força passar do elástico, classe 2, passar fora do centro de resistência, passar acima, então a gente tem uma tendência de inclinação nesse momento que leva a inclinação da coroa para a mesial e a raiz para a distal num movimento de inclinação descontrolado, ok? E a outra é inclinação vestibular também dos dentes anteriores, tá? Então, os elásticos, a pressão dessa inclinação descontrolada do molar, mesializando essa coroa, pressiona os dentes anteriores que tendem a vestibularizar, tá ok? Então, talvez, para evitar esse tipo de movimento, seja melhor a gente utilizar um mini implante extraalveolar, como é esse caso da figura aqui, ó. Então, a gente está com o paciente classe 2, certo? De quase meia classe 2. Nós estamos em movimento estadiado de distalização, no momento de distalização do segundo molar, tá? Mas nós estamos utilizando para um mini implante, para que não haja repercussão nos dentes inferiores, tá? Que estão seguindo seu tratamento normalmente, ok? Bom, também como dispositivo de ancoragem, a gente utiliza os attachments no canino, premolares e molares, durante a sua distalização, certo? Então, isso a gente pode até fazer para facilitar. A gente sabe que quando a gente coloca muito attachment, o paciente tem dificuldade de remover, por causa do aumento da retenção que o attachment tem, causa, o paciente tem dificuldade de remover e adaptar o alinhador. Então, esse attachment é muito importante durante o movimento de distalização. No canino, não. No canino, ele evita o giro quando você está usando o elástico classe 2. Mas poderia se fazer confeccionar o attachment somente naquele dente que está se movimentando. Então, inicialmente, até metade como a gente vai ver até um certo momento, a gente vai distalizar só o segundo molar. Então, inicialmente, a gente poderia colocar o attachment só no segundo molar. Quando fosse iniciar a movimentação do primeiro molar, colocaria esse no primeiro molar, e assim sucessivamente nos pré-molares. No canino, como eu já falei, é importante por causa do elástico intermaxilar, elástico classe 2, tá? Então, mas a função desse attachment é auxiliar no movimento de corpo, para que ele evite que ele vá mais coroa, que sofra uma inclinação descontrolada. Também ele ajuda a evitar a giroversão, já que eu estou colocando a força na vestibular do dente, certo? E se isso for o caso, a gente utilizar o botão no canino. E aí, o que acontece quando eu boto a força na vestibular, eu boto fora do centro de resistência, por oclusal, então há uma tendência de momento, levando a mesial para a vestibular. Então, um giro no sentido da mesial para a vestibular, ok? E isso ajuda muito os attachments a manter o track do alinhador. Então, que o plástico abrace bem e não fique espaço entre o dente e o plástico do alinhador, ok? Então, está aqui um paciente, o paciente que a gente está acompanhando, né, no grupo, que é aquela classe 2, que a gente está com attachments desde o canino até o segundo molar. Como eu disse, esse attachment pode ser colocado paulatinamente para que o paciente tenha adaptação. Como é que eu faço? Eu estou agora, o paciente ele vai colocar agora, segunda-feira da semana que vem, vai colocar os alinhadores, os attachments, então eu vou colocar o attachment no segundo molar, que ele vai começar a distalização. Depois que ele tiver distalizando, for iniciado no primeiro molar, eu vou colocar. Ah, mas aí como é que você faz? Eu faço o seguinte, eu coloco, distalizo, e aí, no attachment, por exemplo, na quinta série de attachment, eu vou começar a distalização do pré-molar. Então, eu peço que o paciente use a quinta série durante 15 dias, durante 10 dias, desculpa, e aí chamo para ele botar o attachment para o próximo movimento. Então, desse jeito, eu tenho como ter um bom controle e eu tenho a certeza que o alinhador já está passivo para que o attachment fique bem adaptado. Ok? Então, coloco primeiro no molar, vou distalizando. Quando estou próximo a iniciar o primeiro molar, a distalização, eu coloco o attachment no primeiro molar, e assim sucessivamente. O canino, por causa do elástico classe 2, ele está desde o início, o attachment colocado.
E os attachments anteriores aqui são para outros movimentos, mas eles ajudam também a evitar a vestibularização desses dentes e aumento do overjet, ok? E uma fase muito importante, uma coisa muito importante que diz respeito mais ao ortodontista cadista, mas que nós, ortodontistas que trabalhamos com alinhadores, também temos de conhecer, é o estadiamento da distalização, certo? Esse estadiamento, ele permite com que a ancoragem não seja sobrecarregada, certo? Porque vai distalizando dente a dente, ou grupo de dentes, no máximo de 2 dentes, certo? E ele limita a abertura também de espaço entre os dentes distalizados. Então, não fica aquele espaço tão grande. Além de ter a vantagem de ser mais estético, quer dizer, você não tem um espaço de 4 milímetros dos dentes do paciente, vai ter ali 2 milímetros, 1 milímetro e meio. Você também mantém o máximo de contato entre o plástico do dente, né, e o dente, traque, mantendo o traque, o que reduz a flexibilidade do alinhador, certo? Então, como estão muito próximos os dentes, o alinhador não fica tão flexível. E limita a inclinação descontrolada e a perda de torque. Então, o estadiamento, além de ajudar na ancoragem e permitir o movimento, porque diminui a necessidade de força, porque diminui a quantidade de periodonto dos dentes que a gente está distalizando, a gente sabe que trabalha com pressão, certo? Então, eu distalizar primeiro um molar, depois o outro, se torna muito mais fácil. Além de facilitar o movimento, tornar mais estético, ele, porque o plástico abraça melhor o dente nesses casos, então a gente tem um movimento mais controlado. Tem uma limitação da inclinação descontrolada e da perda de torque. Então, é muito importante o estadiamento na distalização, certo? Então, vamos ver como é que é a nossa sequência de estadiamento. Então, a gente, no caso de distalização de molares, para a correção da classe 2, nós vamos iniciar somente com o segundo molar. Isso depois de ter extraído ou verificar que o paciente não tem o terceiro molar, já que esse segundo molar vai para parte do espaço destinado ao terceiro molar, onde o terceiro molar está. Então, tem de se extrair o terceiro molar. Eu inicio a distalização, seguindo minha sequência, minhas séries de alinhadores, até conseguir 50% da distalização do segundo molar. Nesse momento, eu inicio a distalização também do primeiro molar. Então, os outros 50% da distalização do segundo molar vai junto com os primeiros movimentos do primeiro molar. Depois eu vou iniciar a distalização dos prés. Quando? Quando o segundo molar já estiver na posição adequada, na posição final dele, certo? Então, eu vou ter o primeiro molar movimentando e os pré-molares, mas o segundo molar não, já vai estar posicionado na sua posição final. Depois que eu atingir o primeiro molar, a posição, quer dizer que ele já estiver em contato lá com o segundo molar, aí eu inicio a distalização do canino até atingir sua posição final, corrigindo a classe 2 de canino. Bom, aqui nós temos um pequeno vídeo, certo? Do estadiamento desse paciente que a gente está trabalhando, certo? Então, é muito interessante para a gente ver como é que ocorre o movimento. Então, primeiro eu tenho aí a distalização do segundo molar, vai iniciar agora, ó. Então, estou distalizando somente o segundo molar, tá? Depois, quando atingir 50%, estou levando o primeiro molar. O segundo molar atingiu a posição, ó, já estou levando os prés. O primeiro molar atingiu a posição, já levo o canino também, ok? Até a correção total desta posição dos dentes. Então, vamos dar uma olhada novamente. Então, inicialmente, distalizamos o segundo molar, ok? 50% atingido, começa o primeiro molar. O segundo molar atingiu a posição, ó, comecei os pré-molares, tá? O primeiro molar atingiu a posição, inicio o canino, até alcançar a relação classe 1 de canino. Ok, pessoal? Então, desculpa, deixa eu voltar aqui, anterior. Então, vamos lá. Isso aqui é um caso de um artigo muito interessante, depois eu passo para vocês, Ravel e colaboradores, certo? Onde ele mostra um caso tratado de classe 2, tratado com distalização de dentes posteriores, molares e depois dentes posteriores. Veja que é mais de meia classe 2, né? Que bem mais de meia classe 2, um pouco mais que meia classe 2, certo? Então, ele faz a distalização inicial dos molares, certo? Aqui ele já está na distalização dos pré-molares, mas o canino ainda na posição inicial.
finalmente ele digitaliza o canino e os anteriores, tá bom? É um caso muito bem conduzido, minha média correta, overjet e overbite muito bom. Temos um espacinho aqui que provavelmente ele vai completar a resina por causa do tamanho desse incisivo lateral. Ok? Mas um caso muito bem conduzido. Tá? Depois a gente passa esse artigo para vocês. Tá ok? Então, pessoal, era isso aí que eu tinha para conversar com vocês. Tá ok? Eu agradeço a participação de todos, eu agradeço a oportunidade de falar um pouco mais sobre os alinhadores. E lembrando que nessa semana nós iniciaremos mais um assunto, tá? E vamos continuar trabalhando no nosso grupo de estudo de Aligner, tá ok? Muito obrigado e boa noite a todos.